favor, faça a prece de abertura. Em nome de Deus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do nosso amado Mestre Jesus, damos por início a nossa reunião na noite de hoje, pedindo ao Pai Celestial um amparo para todos nós neste momento, para que com muita sabedoria possamos assimilar os ensinamentos que serão nos transmitidos na noite de hoje. Que a tua luz divina, Mestre Jesus, resplandeça sobre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a tua vontade, aqui na terra quanto no plano espiritual. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. É com a senhora, doutora Cristina. Qual é o tema de hoje? É o plexo frontal. Certo. Quem que vai fazer a primeira pergunta? A primeira pergunta, a Anália. Olha, eu só quero antes esclarecer uma coisinha aqui para todos. Nós temos aqui 14 perguntas hoje, viu, doutora Cristina? E eu coloco as perguntas na ordem que eu vou recebendo no meu WhatsApp, viu, gente? Anália? A minha pergunta é em relação ao estudo do plexo frontal. O mecanismo, entre aspas, o mecanismo de defesa do médium é a fé em Deus somado à sua moralidade. Fecho aspas. A senhora poderia, doutora Cristina, explicar como o médium adquire experiência fluídica e como ele aumenta a frequência fluídica para não se prejudicar? Essa conquista, ela não só acontece dentro do hospital. Isso tem que acontecer lá fora também. Tem uma sintonia aqui, é ótimo. Eu quero vir lá fora. Manter essa sintonia. Eu sempre digo que ninguém pode resolver um problema criando outro. Só se resolve um problema resolvendo o problema, não é criando outro. E tem pessoas que eu vejo que dizem assim, olha, eu estou muito perturbada com determinada situação de fulano. Ô criatura, que está perturbada e quer ajudar a pessoa. Quem vai ajudar o outro tem que ter uma estrutura emocional para orientar, uma orientação, uma estrutura fluídica, e aí é que vem a questão da fé e da espera com paciência. Porque tudo aquilo que se pede a Deus, ele vai analisar se você tem o merecimento ou não, para depois ofertar aquilo que você está pedindo. É por isso que o Evangelho diz assim, pedis, obtereis, buscai e acharei. Bater-se-á na porta que ela se abrirá. Mas se você pede e fica na cadeira de balanço, isso vem? Vem não. Se você pede e se tranca dentro de um quarto e não sai dele para a luta diária, isso não se resolve, não. O que a justiça divina quer ver da parte de vocês é atitude. Palavra, podemos dizer, com a conjugação de tudo aquilo que a gente pensa, mas a atitude é tudo aquilo que a gente realiza. E muitas vezes as pessoas, elas ficam presas só às palavras e não à atitude própria. Então, a atitude própria é aquilo que eu tenho que resolver. Se alguém está me pedindo ajuda, eu tenho que dar, mas eu tenho que estar melhor do que aquela pessoa. Eu não posso estar pior para ajudar a pessoa. Eu não posso estar para baixo para ajudar a pessoa. Então, vocês que vão trabalhar nos hospitais, entendam uma coisa.
Passou do portão, esqueça seu problema, que agora você vai cuidar do problema dos outros. A segunda pergunta é a Grazi quem vai fazer. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem, Grazi? Que ótimo. Doutora, minha pergunta é o seguinte: como que se faz o controle da distância correta entre os espíritos e o campo magnético sem comprometer o médium e o trabalho? E qual é a distância segura? Vê só, Grazi. Quando se trata de comunicação de médico, quanto mais perto, mais saúde para vocês. A mesma coisa é a presença do anjo de guarda. Quanto mais perto, mais saúde ele transmite. Mas se tratando de qualquer comunicação, de entidades doentes, quanto mais perto, mais perigoso. Então, quando eu digo que uma comunicação inferior, você não pode estar concentrada 100% naquela comunicação, não. Quanto maior a concentração, maior a proximidade. Certo? No caso, seria a Então, concentração que traria essa aproximação? A concentração? a concentração é que provoca a aproximação. Então, se esse médium agora vai receber uma entidade inferior, ele não vai ter a mesma concentração que está tendo comigo. Então, essa concentração dele já é mínima para que não haja essa aproximação. Uma aproximação muito próxima vai causar arritmia, muitas vezes vai causar enjoo, dor de cabeça. É o que acontece com muitas reuniões mediúnicas, onde mistura tudo. Reunião mediúnica é para tratar de entidades que estão internadas aqui no hospital. As que estão lá fora ainda não foram socorridas, um dia vai ser. Então, quando eu digo distância, eu digo concentração. Eu estou aqui o mais perto possível para expressar o meu pensamento. Mas se fosse uma entidade inferior, eu tenho certeza que ele não deixaria essa proximidade. Ele daria uma certa distância. Distância é o quê? Tudo aquilo que você está sentindo de menos. Então, aproximação é o quê? É tudo aquilo que você está sentindo demais. Então, se você sente dor na hora da comunicação, essa comunicação está errada. Não é para você sentir dor. Se você sente a agonia do suicida, está errado. Não é para sentir. Então, por quê? Quanto menor o grau de evolução do espírito, mais cuidado o médium deve ter. No livro dos médiuns, Allan Kardec diz o seguinte, olha, existe qualidade de espíritos que eu não recomendo a evocação. Certinho, obrigada, viu? Obrigado também. Suede, a pergunta é sua. Deixa A eu... pergunta da Suede e do Sinfrônio são bem parecidas. Então, eu vou. A Suede, faça a sua, por favor. Doutora Cristina, boa noite. Boa noite. É, em tratamento nos hospitais espirituais, leva quanto tempo para descontaminar os plexos do médium que trabalhou por mais de 10 anos sem as técnicas corretas, de segurança da medicina espiritual? E essa descontaminação já começa nesse estudo. A vassourada já começa agora, Que bom. entendeu? Uhum. Porque na medida que vocês vão estudando, vão adquirindo conhecimento, vocês vão deixando muitas práticas para trás. Certo? No livro Mecanismo da Mediunidade, do Dr. André Luiz, ele deixou tudo pronto, as pessoas que não fizeram. O que eu faço em mesa mediúnica é o que está lá em Mecanismo da Mediunidade. Então, ciclo vibratório, o médio passista que tem que estar dentro, está fora. Então, todas estas técnicas que ele levou para a visão de campo magnético, aqui é regra a ser aplicada. Então, o estilo de comunicação espiritual, eu não posso trazer para uma mesa mediúnica suicida, eu não posso trazer para uma mesa mediúnica entidades de desobsessão. Ali só é casos de acidentes para ser tratado. Então,
essa descontaminação de vocês já está acontecendo, né? Através da renovação do conhecimento. Que bom, muito obrigada. Silvia, é a sua vez. Áudio fechado. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Boa grupo. noite, Silvia. Toda vez eu apanho desse negócio aqui, desse microfone. A minha pergunta é o seguinte, doutora. Quanto tempo de estudo e treinamento na reunião mediúnica o médium precisa para ter capacidade para trabalhar em tratamento de emissão à distância como passista? Olha, a emissão à distância, no caso, às vezes, elas não são feitas só por quem está na mediúnica, não. O passista que não está na mediúnica, ele também faz, tá entendendo? Agora, a regra aqui é ir para a mediúnica quem realmente tem amor que vai fazer. Não é pela questão de eu sou médium, eu estou precisando, não. Você tem que ter amor que você faz. Então, os que vão para a mediúnica, eu faço uma avaliação criteriosa, eu observo se é isso mesmo que a pessoa está querendo, se ela quer compromisso. Então, encaminham para a doutrinadora. A doutrinadora faz a avaliação. No primeiro dia, tu não vai logo para o ciclo vibratório, tu vai ficar só observando fora como é que se procede tudo. Então, a emissão vibratória não é para você receber o espírito no trabalho do passo à distância. É para você auxiliar o encarnado que está na UTI, o encarnado que está em casa. A emissão vibratória é para isso. Respondida, Silvia? Obrigada, doutora. Obrigado também. A próxima pergunta este questionamento é da Rose. Boa noite, doutora Cristina. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora, Maria Amélia, o Moreira perguntou se ele vai fazer a dele. Sim, eu vou chegar lá. Ah, então tá. Doutora Cristina, são duas perguntas em uma. Existem dois processos de fechamento de frontal com consequências diferentes e causas diferentes. O fechamento do frontal que atinge os dois hemisférios, direito e esquerdo, e que pode levar o paciente ao desmaio, seria só no caso de irradiação de eletromagnetismo negativo de desencarnado? Aí a outra. E se for fechamento de frontal por vibração de encarnado, seria irradiação magnética contaminando por ectoplasma ou ectoplasma do paciente e causando, então, ardência nos olhos, podendo desencadear uma infecção? Seriam dois processos, doutora Cristina? olha, eu acho que a vibração de encarnado é pior do que de espírito. Porque aquela pessoa, às vezes, não dá trégua no pensamento. E, de repente, a gente tem que saber dividir o que é isso. A vibração de encarnado é por fluido magnético. Então, ela causa uma certa temperatura no frontal, como se fosse um estado febril. Significa que alguém está vibrando para arroz e quer acabar com o rosto na vibração. Então, quando acontece isso, essas pessoas não estão sendo auxiliadas por entidades. Mas quando recorrem a alguns trabalhos, infelizmente, na Umbanda, aí eles estão com mais força, porque existe aí a vibração do encarnado e do desencarnado. Então, aí eu tenho um fluido misto, né, do espírito e do ser vivo. Então, essa pessoa, ela pode ter sérios problemas de alteração na pressão arterial, certo? A contaminação ectoplasmática, elas não são perigosas. Elas podem descer para os olhos, tá entendendo? Ser eliminadas ali, causar uma infecção. Mas quando se trata aí de fechamento de frontal
por vibração de encarnado, Dona Rosa, é muito complicado. E, às vezes, no setor de trabalho acontece muito isso em empresas, né? A disputa. Um começa a se irmar com o outro, e ali o teu frontal vai fechar. Então, quando esse frontal fecha junto com o coronário, você parece até que vai enlouquecer, né? A perturbação mental é bem maior. Qual o conselho que a gente dá para vocês? Se você descobre que é alguém do trabalho, você vai fazer o Salmo 91 e oferecer o anjo de guarda dessa pessoa. O anjo de guarda vai atender o seu pedido, vai chegar até lá e fazer o bloqueio vibratório para não atingir você. Quando se trata de médios perceptivos, que eu acho muito bonito neles, é que eles localizam onde está a pessoa. Então, usa a clarividência e vai seguindo aquele rastro fluídico e chega até aquela pessoa. E dali o médium faz o estado de mentalização e termina bloqueando esse estado vibratório. Mas eu acho que as piores perseguições são de vivos, não são de mortos, não. Olha só que interessante, né? Obrigada, doutora Cristina. E todo mundo tem medo dos mortos. Não, tenha medo de amigo de trabalho, viu? Esse está vivo e esse é perigoso, viu? Mas os desencarnados é mais fácil a gente tratar. Mas quando é dos vivos, a situação é muito complicada, viu? Porque, além disso, eles durante a noite ainda vai perseguir você, né? Ele vai sair do corpo para lhe perseguir. Então, veja, eles não vão dar trégua, é 24 horas por dia. Sinfrônio, Obrigada, doutora. é a sua vez, Sinfrônio. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Minha pergunta é: quais as consequências para a saúde do médium que trabalhou por 15 anos em reunião mediúnica sem orientação da ciência espírita? Ou da Se o ciência senhor espiritual? salvou, é porque é um homem de bem, né? Graças a Deus. Porque a nossa preocupação sempre foi de dar uma estrutura mediúnica aos meios. Então, vamos dizer assim, se o senhor vai para a reunião mediúnica na segunda-feira e o senhor adoece na sexta, para chegar à segunda é muito complicado. Os hospitais não deixam isso. A gente tem um setor de emergência que socorre esses meios. O tempo de socorro dos centros espíritas é muito prolongado, as pessoas adoecem. Então, o que é que eu faço aqui? O setor de emergência funciona amanhã. Se qualquer médico que estiver doente e participou da mesa mediúnica de sexta-feira, ele vai ser tratado ou no sábado, ou no domingo, ou na quinta-feira. Se o caso for muito grave, eu mando até hoje. Mas eu não vou deixar de doente. Me diga uma coisa, quem é que quer desenvolver mediunidade doente todo dia vomitando com tontura? Ninguém quer, pessoal. As pessoas desistem. Então, é obrigação nossa socorrer os médios, como a gente sempre faz. E, às vezes, os médios do interior não têm ainda mediúnica lá, porque eu não tenho ainda, assim, uma grande quantidade de médicos que eu possa mandar para mediúnica. E eu termino fazendo daqui as evocações. O pessoal da Austrália também é a mesma coisa. Não tem mediúnica, então eu faço daqui. Olha, pega a pasta da Austrália ali, pega a pasta de Goiás. Vamos ajudar, não pode deixar assim, não. Então, a questão da mediúnica sem orientação, eu vejo que não foi culpa de vocês. A culpa maior foi do movimento espírita, que não partiu para o lado científico das coisas. Não estudou todas as ações fluídicas que poderiam acontecer com esses médios. Imagine que vocês doutrinavam aí até 10 minutos com a entidade. O desgaste é bem maior. Mas ninguém chegou para dizer que isso era errado. E a culpa não é de vocês. A culpa é de quem instruiu. Eu admiro a coragem de vocês de estar aqui junto comigo, tá entendendo? E acreditando na renovação do conhecimento para melhor. Eu admiro isso. Vocês são pessoas humildes e flexíveis, porque muitas não querem, não. Querem continuar do mesmo jeito. Então, eu vi uma senhora aqui, do Vale do Amanhecer,
75 anos de idade. Eu peguei ela de moleta aqui, e eu nem sabia que ela era do Vale do Amanhecer. Ela chegou para mim e disse assim: a senhora não vai dar alta, não? Eu disse: por quê? Eu estou sustentando você um pouco no tratamento, você está bem melhor, certo? Mas eu não sei o motivo. Qual o motivo? Não, porque eu quero voltar para o Vale para fazer desobsessão. Eu só não morri de novo porque ela estava morta. Eu disse: desobsessão com 75 anos. Do jeito que a senhora chegou aqui, eu digo: vou dizer uma coisa, dá alta eu vou dar, agora a responsabilidade é sua. A senhora fazia o que lá? Ah, eu recebi as piores entidades, eu logo vi, por isso que a senhora chegou de moleta. Então, o que é que acontece? Ela não sabia de aproximação, aproximava demais essa entidade, tá entendendo? Isso é muito complicado. Outra que eu peguei no Patrícia Bacelar há 5 anos atrás. Ela estava repleta de ferimentos, veja só. E eu fui tratando dela, desconfiando daqueles ferimentos. Então, estava em carne viva os braços dela. E eu tive uma vez a oportunidade de perguntar: me diz uma coisa, você veio de onde? Qual foi o motivo disso tudo aí? Me explica. Não, doutora, sabe por quê? Uma casa espírita disse que eu tinha que dar produção nas comunicações. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não estou entendendo, não. Produção, como é? Eu recebia 20 espíritos numa noite só. Olha só. A imunidade térmica caiu, a pele estourou todinha. Eu disse: olha, agora eu já sei o que é. Na medida que você foi recebendo essas entidades, você foi tendo fraqueza fluídica. E as doenças desses espíritos passaram para a sua pele. É um conselho, não vai mais não. Vamos trabalhar com ectoplasma e depois de 3 meses, os ferimentos foram desaparecendo, porque ela deixou de frequentar a reunião. Então, isso são casos que eu acompanhei. Não foi o caso que eu li em livro, que eu vi em livro. Está entendendo? Então, ninguém pode dar produção de comunicação. Mas quando essas pessoas elas recorrem às federações, o que é que as federações fazem? Não fazem nada. E esses médios terminam se prejudicando e prejudicando a própria vida. Obrigado. Graça, é a sua vez, por favor. Sim, boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Graça. A minha pergunta é a seguinte: a sustentabilidade vibratória é fundamental na evidência do médium? Repita de novo. A sustentabilidade vibratória é fundamental na evidência do médium? Olha, a sustentabilidade vibratória é essencial em tudo. Sim, Desde o patista ao assistente, ao doutrinador. Então, esse hospital é como se você mexesse em casa de abelha. O que chega aqui é muito complicado para a gente tratar. E aí exige uma atenção de todos, a união de todos, e exige uma disciplina para que tudo dê certo. Se der errado, vai virar para cima do primeiro que estiver ali. E geralmente o que é que o pessoal, o que a gente aconselha aqui, quando vocês estiveram aqui? Faz a preparação ali, certo? Para depois entrar para a sala. Então, uma vez o seu Vandi perguntou, Dona Maria Cláudia, já faz 20 anos atrás, perguntou a ela assim: olha, a senhora quer o preparado na hora da reunião? Ela disse: não, eu quero o senhor preparado 24 horas. Eu não sei qual é a hora que eu vou precisar de ser. Então, essa preparação hoje já estava aqui de 7 horas da manhã, já fez aqui a preparação. Aí vem a segunda preparação, que é o horário de meio-dia, que eles chamam de sono da beleza, entendeu? Almoça e deita naquela maca ali e começa a rezar, então. Aí vem a última preparação, que é essa aqui do estudo. Aí vem a outra preparação, que é dormir, fazer mentalização. Então, pessoal, aí dá maior segurança. sim, Porque sempre está ali em prece, esperando o pior. Porque o que se faz aqui dentro é algo muito grave. A gente não rejeita tratamento.
o que vinha a gente assume. Entendeu? Então, se o caso for grave, a gente assume. Então, eu peguei um caso aqui, que graças a Deus já está resolvido, de uma entidade de vidas passadas, que um determinado homem, não sei o que fez com ela, mas ela fechou o genésico desse homem. E ao fechar o genésico, ele tinha dores 24 horas por dia. E no primeiro dia que a gente chegou aqui de viagem, ele estava chorando ali, gritando. E a entidade tem. Então, para você assumir uma coisa dessa, é você comprar uma briga. Então, vamos lá, vamos cuidar dele. A gente foi cuidando, depois de um mês, a dor na parte genésica, ela praticamente parou. Mas o canal uretral dele, a obsessão foi tão forte que fechou. Ele teve que passar por cirurgia material, passou por tudo, e a gente acompanhando. Hoje, já está bem melhor, não tem mais dor, não tem nenhum problema. Então, o que acontece? Se você pega uma casa que não tem experiência para lidar com isso, essas entidades vão atrás dos médios. Eles vão saber que esses médios não sabem lidar com a emissão vibratória, mentalização, não tem assistência. Então, por isso que os hospitais espirituais, eles sempre vão pegar os piores casos para tratar. Sim, obrigada. Thaís, a Obrigado próxima também. próxima pergunta é sua, Thaís. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Thaís. Eu queria tirar a dúvida do seguinte. Há uns dias atrás, eu senti uma dor na nuca intensa, no único ponto do lado direito, e foi no ambiente de trabalho. E assim, foi do nada aconteceu isso. Isso pode ser influência no frontal ou no coronário? Não, se tivesse uma descarga aí no bulbo raquidiano. Nesses casos, colocaria esse eletrodo aqui de absorção. Letra A na pele, que é aquela partezinha que não tem letra, nessa pilhazinha, certo? Isso é muito complicado, viu? Porque se descer para a coluna, trava. Se subir para o coronário, a pressão aumenta, porque vai pegar a hipófise. Se ficou ali, ela vai descarregando para a coluna. Tem uns que não tem problemas, mas tem outros que a coluna trava. Então, a gente aconselha a utilização do eletrodo ou dentro do setor de trabalho ou quando largar, usar em casa para dormir. É porque parecendo assim, ó, parecendo que o coração tava batendo assim na nuca. Tanto que foi intenso. Aí, a hora que eu entrei no carro para vir embora, eu fui melhorando. Cheguei em casa, eu já não estava sentindo a dor. Foi vibração de encarnado, né? Dentro do setor de trabalho. Então, quando você disse que estava pulsando, a pressão energética, aí, graças a Deus que ela não subiu para o coronário. Se ela sobe, até risco de AVC você tem. Meu Então, Deus. ela se manteve ali descarregou. Na medida que vocês for estudando, não vão ficando com medo, não, mas tem muita novidade por aí para vir. Viu? Tá bom. Obrigada, Ali viu? só para ir ali. Tá bom. Obrigada. Importante que tu tá viva, né? Graças a Deus. Aí, então, eu posso usar o eletrodo para trabalhar? Usa o eletrodozinho para trabalhar, é melhor. Tá. Aí, posso pôr em qualquer região? Posso pôr dentro da roupa para não ficar visível? Não, você bota ele na nuca e bota o cabelo por cima, né? Ah, tá. Ninguém vê, não. Tá bom. Obrigada. A próxima pergunta é da Adelaide. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, gente. Doutora Cristina, quando um médium sensitivo entra em contato com a pessoa em processo obsessivo e começa a sentir um peso no frontal, isso é contaminação fluídica? O algodão pode ajudar?
E, no caso aí, eu colocaria um eletrodozinho desse aqui no frontal. O algodão, ele não vai tirar, não, porque aí é carga eletromagnética. O algodão ele vai ser muito lento nessa ação. Então, quando você vai lidar com obsediado fora da instituição, não é muito bom você comentar sobre as obsessões, não. Quem está ali não gosta, não. Então, Sim. geralmente, a gente conversa com o paciente aqui. Fora daqui, eu não autorizo o médico a falar nada sobre tratamento, porque quem faz o tratamento somos nós, ele é só o instrumento. Outra coisa também que eu não informo aqui, olha, tem um que faz assim, doutora, como está meu obsessor? Para que tu quer saber? Sei lá, quer, criatura. Se eu for informar, ela vai pensar nele. Se ela pensa nele, ela vai tirar ele da enfermaria e vai ser pior para ele. Então, a gente diz apenas aqui, nós fizemos a evocação. Está internada aí, mas detalhe do que ele fez com você em vidas passadas, ou do que você fez com ele, a gente não diz não. Isso atrapalha muito o andamento do tratamento. Porque ele pode emitir e falar, olha, em vidas passadas ela cortou minha cabeça, e depois a gente vai ver que não tem nada a ver. Ele apenas quer impressionar o paciente. E aquilo não aconteceu, aconteceu outra coisa, entendeu? Então, por isso que, na questão da desobsessão, por exemplos, né, a gente não pode, no Zap, estar tratando e dando tratamento ao paciente de como vai ser aquele atendimento. Não, a gente é muito resumido naquilo. Olha, tem um setor de emergência, você vem na quinta-feira, a partir de 18 horas. Não, mas eu quero contar agora a minha história. Olha, só quem pode vir é os médicos. Porque se eu fizer isso, vai adoecer os médicos todinho. E naquele momento é essencial que ele venha para a emergência para a gente fazer o tratamento. Ah, ok. Obrigada, doutora. Obrigado também. A próxima pergunta é da Ludmila. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Ludmila. Eu não tenho um bom sono há alguns anos e quase todas as noites eu sinto um suor noturno. Já falei com médicos e eles falaram que era ansiedade. Porém, nem fazendo tratamento, tomando medicação, eu senti que melhorou. Eu acordo cansada e quando eu vou para o trabalho, independente de ser de ônibus ou de carro, eu fico sentindo um sono incontrolável. Isso pode ser influência do frontal? Olha, o frontal, ele pode causar uma dorzinha na parte ocular, mas eu acredito que aí esteja na região do bulbo raquidiano, toda a pressão energética. Então, como eu disse a tua colega aí, tu vai ter que usar esse eletrodo para dormir, certo? Porque aí não é o fechamento do frontal, nem o fechamento do coronário. Então, se há uma pressão ali, em alguns casos de ansiedade, eu vou pressionar o bulbo aqui, crise de ansiedade aqui, eu ensinei a todos os médicos como tratar, né? Então, o paciente está em crise de ansiedade, se debatendo, até os métodos materiais que tem aqui também ensinei. Chega no bulbo raquidiano e faz isso lá. Pressiona, essa carga desce todinho. Voltou à normalidade. Por quê? Existe uma pressão energética ali muito forte. Essa pressão energética ela pode estar causando insônia. Então, quando a gente usa o eletrodo, ele vai descarregando, descarregando, chega naquela taxa energética que você consegue dormir. Respondida? Sim. Rosângela, é a sua vez. Boa noite, doutora. Estão me ouvindo? Boa noite, Rosângela. Para o médium ligar plexo a plexo na emissão pelo frontal, na hora do tratamento fluídico, é pelo pensamento, pela concentração que isso ocorre, né, doutora?
O médium aprende isso com o treino? Todo mundo aqui a- aprende o que seu Vandi aprendeu conosco. Em nenhum momento aqui ele nega informação a ninguém. Às vezes é feito aluno, ele pega até na mão para ensinar. Olha, é assim que se faz. Sempre. Então, por isso que a gente tem uma juventude aqui, uma juventude de um conhecimento muito amplo, porque eu ensino a eles tudo. Olha, espiritismo não é só você rezar e ler evangelho, não. É você aprender como vai fazer a emissão vibratória em cima de alguns espíritos que têm experiência. Porque se você rezar naquele momento e não sair nada, eu vou dizer uma coisa a você. Você é uma mangueira sem água. Tem que sair alguma coisa. E a concentração no coronário, em Deus, e a emissão vibratória que vai sair do seu frontal é que vai neutralizar eles. Mas se você orar, ele pode provocar um bloqueio de memória e você esquecer a prece. E naquele momento, quando você esquece, ele já está lhe envolvendo com energias pesadíssimas, onde você vai ter tontura, onde você vai ter desequilíbrio da coordenação motora. Então, eu acho que todo mundo aqui vai aprender, porque nós não escondemos tratamento, viu? Obrigada, doutora. A próxima pergunta é da Madalena. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Madalena. Doutora Cristina, como fazer a centralização de energia positiva antes da emissão do tratamento de projeção obsessiva à distância? É pelo domínio do pensamento associado à manutenção vibratória constante no bem? Olha, a força que move o fluido no mundo espiritual é a força do pensamento. Os espíritos superiores, eles têm autoridade em qualquer região inferior. Quem predomina são eles. Pela moralidade, pelo brilho, pela assistência que Deus dá a esses espíritos, pela moralidade deles. Então, a mesma coisa nós temos que atribuir aos médios. Não existe pouca mediunidade nem muita mediunidade. Existe a vontade e a moralidade. Não vamos pensar, eu tenho pouco, você pode ter pouco. Isso vai servir para tanta gente, para ajudar tanta gente. E às vezes você tem tanto e você não quer dar nada a ninguém. Então, a mesma coisa é a parte da mediunidade que nós temos que entender por esse lado, certo? Então, quando eu vejo aqui jovens que querem aprender, eu fico muito feliz, porque eu tenho vontade de ensinar. O doutor Ricardo também é uma excelente pessoa. Ele ensina muita coisa na área de hipnose. Não aprende quem não quer, está entendendo? Mas que ele ensina como você atender o paciente ali, como você lidar na conversa com o paciente de hipnose, está entendendo? Ele é muito dinâmico nessa área de hipnose. Então, o que é que acontece? A gente quer ver todo mundo aprendendo. E cada setor tem uma história, né? O periférico é uma história, a clínica médica é uma história, o setor de hipnose é outra história, né? Então, a palestra do setor de hipnose é muito diferente de uma reunião pública, né? Uma palestra que ele junta todos os defeitos que estão ali dos pacientes e formula um tema e todos eles que estão ali estão entendendo que tem que melhorar. Obrigada, doutora. Obrigado também. Próxima pergunta é a sua, Marane. Boa noite, doutora Cristina, tudo bom? Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte: atualmente a psiquiatria utiliza um procedimento para tratar depressão e ansiedade chamado estimulação magnética transcraniana. Ela mostra-se eficaz por estimular de forma direta o lobo frontal ou a região cerebral
atuando de forma positiva através de pulsos magnéticos que induzem uma corrente elétrica, que chega às células nervosas cerebrais ou neurônios, estimulando ou fazendo-os voltar a funcionar ou diminuindo sua atividade conforme a necessidade de cada caso. O que a doutora acha desse método? Olha, para uns vai dar certo, entendeu? Se não existir contaminação eletromagnética de hemisfério direito e esquerdo. Se não existir, vai dar certo. Por quê? O controle eletromagnético que ele faz por aparelho não é o eletrochoque. Não. O eletrochoque era muito mais agressivo, né? Então, essas ondas elas são mínimas, elas não prejudicam. Mas vamos dizer se tu tem aí contaminação do hemisfério direito e esquerdo, isso não vai funcionar. Porque essas energias do hemisfério direito e esquerdo, elas são energias fluídicas. O que ele controla ali, simplesmente, é a distribuição neurológica das energias internas dos neurônios. Aí eu concordo, dá certo. Vamos dizer, tu pega uma pessoa aqui com uma ansiedade enorme ou depressão. Se essa depressão for por irradiação, não tem controle, é o tratamento mesmo aqui que vai controlar. Mesmo que ela seja submetida a esse tratamento, ela não vai ter resultado. Vamos dizer que ela não tenha nada disso, ela tem resultado sim, o tratamento é eficaz. Mas aí, quando algumas dizem assim, doutora, eu posso fazer esse tratamento? O que é que eu digo para eles? Olha, deixa eu verificar, deixa eu medir a taxa aqui de contaminação, é muito alta, não dá não. Então eu digo, não dá certo não. A gente vai ficar no tratamento e você vai melhorar, melhora. Então, isso depende da contaminação. Se for um processo obsessivo por hipnose, também o aparelho não vai funcionar. Porque se ele estabiliza, o processo obsessivo vai lá e desestabiliza tudo. A gente entender que existe o outro lado que é mais complicado, que é o espiritual. Entendi, doutora. Respondido? Respondido, obrigada. Doutora Cristina, a última pergunta é a minha, mas a minha pergunta já foi respondida. Então, vou aproveitar e tirar uma dúvida, que também do estudo, sobre o fluido coletivo. As pessoas que moram em apartamento já sofrem com esse fluido coletivo, né? Aí eu fiquei pensando, e aquelas pessoas que moram nos apartamentos onde está Cracolândia? Ali tem vários apartamentos residenciais e escritórios. Como é que elas podem se defender? Não tem como se defender. Onde existe droga, as trevas estão presentes, as hipnoses estão presentes. Então, você imagina que o Hospital Magali Ferraz, né, eu acredito que vocês foram lá, é um hospital que ele fica dentro da mata. Então, a assistência fluídica é muito diferente, né? O Maria Cláudia está aqui localizado, mas ele tem um campo magnético. Então, o que salvaria esses apartamentos seria um campo magnético aí praticamente de 4 metros quadrados para puxar essas energias. Porque quem está na Cracolândia não está só. Existem ali vários espíritos obsessores, HS, MHE, tratamento de lei de causa e efeito. Então, isso é muito trevoso para uma região. Então, nós estamos numa região aqui bem localizada, porque estamos muito perto do oceano. Então, isso é uma defesa muito grande, porque o eletromagnetismo positivo cobre o hospital. Mas você imagine você morar em apartamento e você mora no primeiro andar e no segundo andar todo mundo é viciado em droga. Você não dorme. Você tem pesadelos. A sua pressão dispara. Você tem dores no frontal constantemente. Então, é o que eu digo sempre. Com uma moradia inadequada para os seres humanos. Muito obrigada, Posso fazer doutora. uma pergunta? Olha, tem tempo ainda. É o seguinte, já que tem um campo magnético que protege, no caso, o hospital,
Não teria como a gente criar um campo magnético dentro das nossas próprias casas, alguma coisa nesse sentido? Futuramente vocês podem ter um mini campo dentro de casa, como todos os médios têm. Esse mini campo é importante porque evita a presença de entidades trevosas. Mas ele pode, à distância, influenciar seu pensamento. Mas usar o fluido para contaminar o ambiente também eles não conseguem, porque o minicampo absorve tudo isso, entendeu? Então, futuramente, vocês vão ter isso aí. Obrigada. Mais alguém? Dá tempo de mais uma pergunta? Dá tempo ainda. Doutora Cristina, o que que determina, por exemplo, um caso de possessão? Está relacionado a um débito de vidas anteriores ou a médium, sei lá, deu abertura? O que que leva uma ansiedade ou uma depressão virar uma possessão? Olha, uma ansiedade, uma depressão, eu acredito que não chega a esse nível, não. Porque a gente tem que entender o grau de possessão falado no Evangelho. Muitas vezes, o que é que acontece ali? São entidades opositoras ao cristianismo. Todo mundo está sobre esse risco. Porque foram espíritos que desafiaram Jesus. Você imagina, você, seu Vandils, que estão fazendo bem. Está entendendo? Então, muitas vezes o que a gente observa nesses espíritos é a estratégia vibratória. O nível vibratório deles é muito lento e os médios não percebem. E com determinado tempo, esses médios podem entrar numa vibração negativa e cair na mão deles. Então, o que a gente aconselha com relação a isso? Uma depressão não vai levar a isso. Uma depressão está mais incluída ali, lei de causa e efeito, que não leva a uma situação dessa. Entendeu? Uma crise de ansiedade também não vai levar a uma situação dessa. Mas quando a gente observa, pessoal, que padres estão obsediados, ele pode levar isso a uma possessão e pode levar a situações complicadas. Porque na possessão, esses espíritos, eles tentam desmoralizar o cristianismo. E sempre ele escolhe lideranças conhecidas no mundo inteiro para fazer isso, para chocar a sociedade. Então, uma pessoa com uma obsessão simples, isso não vai se transformar numa possessão espiritual de nenhuma forma. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta? Doutora Cristina, Pois não. boa noite. Até que ponto essa influência afeta a gente, principalmente quando você está assim, numa reunião de trabalho, fora, e de repente sai coisas da sua boca que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. E você fala, poxa, por que que eu falei isso? O que que aconteceu? Isso são influências? Como se defender disso? Olha, Jesus dizia uma coisa assim: orar e vigiar para não cair em tentação. Não é não? Então, grupinho de trabalho, quando começa a conversar, se perde na conversa. E a pessoa tem que estar muito, muito atenta a isso, porque tudo aquilo que você falou vai ser usado contra você no futuro. Essas pessoas vão usar isso. Está entendendo? Então, nem todo mundo pode confiar em todos, mas tem que observar todos. Certo. Mais alguém? Eu. Doutora Cristina, como se pode bloquear a percepção dos sentimentos, emoções e sensações de outras pessoas? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Da crítica construtiva se leva a tudo. A que destrói, a gente deixa com a pessoa mesmo. Isso não vale a pena, não. E às vezes vocês mergulham no perfeccionismo que aquela pessoa quer ajudar e você pensa que ela quer lhe criticar, que ela quer diminuir seus valores. E às vezes é aquela pessoa que tem mais bem a você, quer ver você feliz.
Já outras têm o veneno no coração, que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo e com todos, né? Você imagina que eu tenho aqui 120 pacientes no domingo, eu tenho 95 amanhã para atender, mas primeiro eu tenho que conhecer o perfil de cada um, para saber como eu vou tratar cada um deles, porque os 95 são todos individuais e muito diferentes. Mais alguém? Ainda tem tempo aí, doutora Cristina? Pode fazer sua pergunta, Maria. Eu posso fazer? Pode. Pode, dá tempo, tem tempo ainda. Tá bom. Doutora Cristina, eu queria entender, se for possível, explicar para mim, a pessoa, quando está enferma, principalmente pessoas já de 70 anos, igual, por exemplo, eu tenho uma tia que já tem 10 anos que ela está acamada. E eu tenho observado que todas as pessoas, todos os pacientes que caem nesse estágio assim, de ficar acamada, sem falar, e só alimentando por sonda, eu queria saber o seguinte: essas pessoas, pelo fato delas perderem a fala, afetou o frontal delas? Olha, existem provas e expiações que têm que ser cumpridas. Nós temos que entender que a lei divina é justa para com todos. Se houver resignação de cada um por aquilo que você está passando, as provas é como o vento, passa rápido. Mas se de repente houver questionamento, dúvida quanto a Deus e reclamações diárias, observe que o tempo passa, tudo passa, mas o problema não passa. Ele continua. Por quê? A resignação é a estratégia de sair do problema. E muitas vezes você diz assim: ninguém sabe o que eu estou passando. Saber, sabemos. Se está passando, aprenda. Se não aprender, o problema vai continuar. E para sair de um problema, eu sempre digo aqui aos meus pacientes: você, para sair desse problema, não é ser consolado, é você decidir a sua vida. E muitos não querem decidir a vida. Eles querem continuar no problema, sendo consolado. Então, aqueles que estão acamados, a família tem uma grande missão de dar amor e compreensão àquela pessoa, para que ela se fortaleça na sua prova até chegar aos últimos instantes. Muito obrigada pela explicação. Posso falar? Dá tempo ainda. Quero fazer uma pergunta. A última Doutora, pergunta é Maria Amélia, tem uns 5 minutos. Não, Posso fazer eu uma não tenho depois? pergunta, não. A Grazi agora, depois a Madalena. Tá. Vai, então. Doutora, quando a gente vai dormir, a gente pode usar o eletrodo cada dia em um plexo ou só colocar no bulbo, faz a limpeza de todos, o equilíbrio de todos? O que a senhora recomenda ao dormir para a gente fazer algodão ou eletrodo? E em qual plexo usar? Mas durante o dia tu não quis estressar assim não foi? Hoje, imagina. Hoje eu bati o recorde, mas enfim. O eletrodo a gente só usa quando há carga eletromagnética negativa. Então, a pressão no bulbo, o peso nas costas, e os eletrodos. Nada disso você sentir, não é bom usar o eletrodo, porque pode ser que ele puxe carga positiva. Porque o eletrodo não pensa, né? Ele está atrás de carga. E alguns sonâmbulos, quando eles usam eletrodo demais, eles ficam fracos. Então, eu já sei, tem coisa errada, está com fraqueza. Não, é porque eu estou usando toda noite, não pode. Você é sonâmbulo, entendeu? Então, se há um peso no ombro, o eletrodo pode ser usado, mas se nada está sentindo, não use não. Ok. Obrigada. Madalena? Doutora Cristina, essa pergunta, ela é na verdade, ela é da semana passada, que eu tinha elaborado duas. O que a senhora poderia nos dizer sobre crianças ou pessoa, né, que apresenta, pessoa de mesma família, no caso são 3 crianças, que apresenta calor corporal, assim, que incomoda a gente, assim.
Mas nos pés ainda é mais acentuado, ainda que às vezes a pessoa pede para não tampar os pés. O que a senhora poderia nos dizer? Caiu a internet dele. Repita de Ouviu, novo, não? que cortou sua internet. Cortou? Essa pergunta que eu vou fazer, na verdade, ela foi elaborada na semana passada. Vou fazer ela mais resumida por causa do tempo. Então, a senhora pode nos dizer de pessoa, criança, que tem uma temperatura corporal assim acentuada, que até incomoda assim, a gente encostar, abraçar, dormir, né, mais próximo assim, e sendo que nos pés essa temperatura ainda é mais intensa. Que a pessoa às vezes fala assim, não tampa meus pés, não. E dorme com os pés sem se rebuçar. O que a senhora poderia nos Olha, dizer? o único fluido que causa alteração de temperatura seria o fluido magnético, né? Que ele é muito materializado e parte do princípio mesmo corporal de vocês. Então, a gente, quando vai para o eletromagnetismo negativo, ele também causa uma alteração de temperatura. Mas aí, essa temperatura é bem maior do que o outro. Mas quem é portador de um eletromagnetismo, ou de uma contaminação interna, que é de dentro para fora, vai ter alteração de temperatura, sim. Porque essa pessoa vai sentir dores generalizadas e, ao mesmo tempo, essas dores é causada pela penetrabilidade fluídica dentro do corpo. Chegamos ao nosso horário. Muito obrigada, doutora. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a caminhar sobre pedras e espinhos, para poder compreender, Senhor, as tuas dores e o teu sofrimento quando passaste nesse planeta de expiação e prova. Sem nada reclamar, Senhor, iremos carregar a nossa cruz essa, Senhor, que estão nas famílias, que estão na sociedade, mas ao mesmo tempo, Senhor, perdoando a todos como vós perdoaste, amando a todos como vós amaste. Só temos, Senhor, a te agradecer pelos grandes ensinamentos que derramaram sobre os nossos corações, aflitos e sobrecarregados. Em teu nome, Senhor, damos por encerrados os nossos trabalhos. Obrigado a todos vocês, muita paz para todos.